Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem quer vir a Portugal, que é a alta de preço. Então, será que é o bom momento para vir a Portugal? Pois é, pessoal, esse é um tema muito importante, como a gente sempre defende aqui. O pilar financeiro, ele é muito importante no planejamento de quem está vindo do Brasil, por exemplo, para Portugal. Então, nesses últimos tempos, temos notado algumas altas de preço que podem contribuir diretamente sobre o orçamento de quem está vindo a Portugal. Então, podemos dizer, por exemplo, arrendamento, os eletrodomésticos, combustíveis, né? E principalmente passagens aéreas. Falando um pouquinho dos arrendamentos, né? A gente tem um vídeo onde falamos de quanto que nós gastamos. Atualmente, a gente tem notado que esses preços já não são mais praticados aqui. Então, ouvimos relatos de brasileiros com muita dificuldade de encontrar arrendamento, principalmente nos grandes centros. Pessoas, inclusive, relatam que, inclusive nos arredores dos grandes centros, já está sendo difícil encontrar alguma coisa, ou não conseguem encontrar, ou os requisitos ainda são muito elevados. Então, atualmente a gente tem observado muita dificuldade quando o tema é relacionado a arrendamentos. Na vida do imigrante, o arrendamento ele é, vamos dizer assim, o maior custo, né, no orçamento da família. Então, o que a gente vê é que cada vez mais os arrendamentos estão subindo e pesando mais ainda no bolso de quem está chegando aqui em Portugal. Outra alta que temos observado é de móveis e eletrodomésticos. Então, nós aqui gostamos muito daquela loja que é o IKEA, né? Então, no IKEA nós sempre temos referências de móveis muito baratos, mas nas nossas últimas visitas e até consultas pelo site, a gente tem visto um aumento assim bem considerável nos produtos. Até a gente estava namorando alguns móveis, mas colocamos uma prioridade mais baixa por momento por conta da alta. Então, para você ter ideia, eu namorava uma secretária gamer. Antes ela estava custando em torno de 199 euros e agora já está a 260 euros. Então, é um aumento muito alto, tendo em vista que se passou o quê? Um ano. Passaram, eu acho que nem um ano que teve esse aumento como um todo. Então, para ter ideia, um biombo que eu gostava muito, ele saiu de 100 euros para 160 euros. Então, isso a gente tem visto com bastante frequência nos móveis e eletrodomésticos. A gente até fez um experimento, quando nós chegamos aqui em Portugal, nós fizemos uma mega compra de eletrodoméstico, porque a casa onde a gente morava inicialmente, ela não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, cafeteira, etc. A gente fez uma mega compra e a gente quis comparar um pouco mais. Então, um micro-ondas simplesinho que a gente comprou na época de 49 euros, hoje está 79 euros. Então, uma sanduicheira simples que a gente comprou por 20 euros, hoje está 39 euros. Né? Então, é um aumento bastante considerável, né? E cada euro, quando você chega, né, ele faz muita diferença, né? Porque no momento você vai ter que desembolsar muito dinheiro para conseguir mobiliar uma casa, equipar uma cozinha. Então a gente tem visto que esse trabalho vai ser um pouquinho mais dispendioso. Combustíveis, por exemplo, é um outro pilar. Se você morar um pouco longe do trabalho, ele vai ser um pilar também muito pesado no seu orçamento. Então eu me recordo em 2019, quando chegamos aqui, né, eu andava num carro a diesel e eu tinha um custo de mais ou menos 1,40 o litro. Então a gente viu que nessas últimas semanas teve uma redução de combustíveis, graças a Deus, mas ainda está bem alto comparado àquela época. Então hoje o combustível está em torno de 1,80, né? Determinados locais conseguem 1,70, 1,70 e pouco, mas ainda é uma alta considerável, tendo em vista que foi um processo bem doloroso, né, que nós passamos de confinamento, etc. Mas mesmo assim é um aumento muito considerável para quem depende de transporte para ir via trabalho e faz um percurso de longa distância. Então isso de fato pode pesar no bolso, né, de quem está vindo. Também vimos muitos aumentos em portagens, né? Antes nós íamos na cidade aqui do lado de Sintra, voltamos, gastávamos em torno de 1,85 e eu já percebi que esse valor já aumentou um pouco mais, então já é 2,30, né? Então, querendo ou não, quem faz esse percurso diariamente, isso pesa no orçamento. Então, outro ponto, né, que a gente tem para falar é sobre alimentação, né? Então, todos os meses a gente costuma brincar que todos os meses a gente vê aumento de alguns cêntimos em algum produto. Então, sempre quando vamos no supermercado, é o feijão que aumentou, é o óleo, é o macarrão.
E uma das altas que nos surpreenderam totalmente é o valor do peito de frango, né? O peito do frango, que é um item que sempre está presente na nossa feira do mês, vamos dizer assim. Antes, em 2019, a gente pagava menos de 3 euros, né? Então hoje nós pagamos entre 6,49 e 6,99 o quilo. Então é uma diferença bastante considerável, né? Tendo em vista que se passou pouco tempo. Então a gente vê, por exemplo, o preço do leite. No mês passado a gente pagava 74 cêntimos na caixa do leite, né? E hoje já está 81 cêntimos na última compra que eu fiz. Então, algumas outras coisas a gente viu que caiu. Por exemplo, o preço do óleo de girassol já caiu mais um pouquinho, o preço do azeite caiu mais um pouquinho, mas levando como base a visão global assim das compras que a gente faz aqui de casa, a gente viu que cada produto teve um aumentozinho de alguns cêntimos, mas a gente viu que isso é uma tendência, obviamente, que também foi ocasionada pelo aumento do salário mínimo, né? Então a gente sabe que pela correção o governo teve um trabalho de intervenção desses aumentos ao longo da pandemia, mas isso já está mais desenfreado, né? Então realmente é um aumento considerável para uma família, vamos dizer assim, que tem muitos membros em casa. Esse resultado final do mês realmente pode pesar. Outro ponto que a gente tem para tratar é sobre a passagem aérea, né? Então eu me recordo quando a gente veio do Brasil para cá, as passagens aéreas elas têm um custo já elevado, né? Então hoje em dia, para vocês terem ideia, quando a gente veio do Brasil para cá, a gente gastou em torno de 8 mil para 3 pessoas, né? Dois adultos e um bebê. E hoje essa mesma conta, né? A gente não consegue passagens menores do que 12 mil. Então, realmente são valores bem altos, isso para o mesmo período, né? São valores bem altos. Por exemplo, as nossas filhas vieram num custo de 2.400, né? A vinda delas. E hoje a gente não consegue nada por menos de 3.500, 3.200 reais. Então é uma diferença bem grande, né? Basicamente um ano, né, de diferença entre essas duas cotações, no período quando elas vieram no fim do ano passado e agora. E essa diferença é gritante, né? Praticamente R$ 1.000 por cada passagem de diferença. Então realmente as passagens estão muito caras. Colocamos até uma observação, né? Nós temos uma parceria com uma agência de viagens de João Pessoa, né? Que são pessoas que têm a nossa confiança, nós sempre indicamos. Então, se você tiver interesse em fazer algum tipo de cotação, quer ver os nossos preços, que essa agência que a gente indica pratica, então pode mandar mensagem para a gente faz um encaminhamento para eles, não tem problema algum, eles são parceiros aqui do nosso canal também. Então é isso, pessoal, a gente sabe que não é apenas Portugal que teve aumento de preço, né? A gente sabe que outros países também estão vindo com altas consideráveis de preço, tanto em arrendamento, como em combustíveis, alimentação, saúde. E a gente vê que no Brasil não é diferente, né? A gente tem acompanhado os preços no Brasil e a gente fica surpreso a cada notícia, a cada aumento. Graças a Deus no Brasil também teve uma baixa agora nos preços dos combustíveis, né? Mas ainda tem aumento muito considerável em alimentação, em serviços, que a gente vê que aqui em Portugal aumentou, mas não aumentou tanto. Mas ainda pode colocar em xeque o teu planejamento familiar, o teu planejamento para emigrar. Então o que a gente fala sempre é, se está na dúvida, entra no site do Continente, entra no site do Pingo Doce, faz uma simulação de compra, vê qual seria o teu custo, a tua estimativa de custo, né, com a compra do mês, dá uma olhadinha nos sites dos arrendamentos, como é que está, tem como também fazer uma simulação de deslocamento, né, de portagens, etc., pelo site da Via Verde. Então dá para se fazer uma simulação de qual seria o teu custo de transporte público, né, acessando, por exemplo, o próprio Google e faz a simulação do trajeto e vendo qual é o valor que vai dar. Então dá sim para se fazer um bom planejamento, né, levando em consideração esses fatores. Como a gente sempre fala, se o dinheiro ainda não dá, espere mais um pouco. Muita gente está vindo naquela síndrome do refugiado de guerra, que tem que ir de todo jeito, de toda forma, e quando chegar aqui em Portugal se dá um jeito. Não é bem assim, né? Tenham calma, façam seu planejamento com responsabilidade, com muito pé no chão, né? Porque tudo é muito mais fácil quando tudo está bem planejado, quando você tem uma boa reserva de dinheiro, quando você vem de fato com uma situação de um visto, com a sua documentação ok, tudo isso vai facilitar muito. E esse pilar financeiro ele também tem bastante influência sobre o pilar da saúde mental.
Então, quando você está com uma situação financeira adequada, a tua reserva, você não vai passar sufoco em relação às suas necessidades. Então, isso traz um conforto, vamos dizer assim, emocional muito bom. Então, você não precisa se sujeitar a certas situações, você tem uma flexibilidade maior para sair um pouco da rotina, né? Então, isso tudo auxilia bastante o seu processo de adaptação durante o período de imigração. Principalmente se você vem com família, né? Com criança, com mais pessoas que dependem de você. Então, quando você tem um planejamento financeiro mais adequado, uma reserva de dinheiro que você consegue ter uma segurança maior, né, na sua tratativa aqui diária, isso de fato vai fazer muita diferença ao longo do tempo. Inclusive para quem tem crianças pequenas, né, que ainda não estão em idade escolar obrigatória, talvez tenha necessidade de recorrer a creches, então é muito importante também fazer essa pesquisa sobre creches, ver qual é o custo, né, vir um pouco mais folgado em relação a esse gasto que talvez se torne meio que inesperado, né? Porque nem sempre é muito fácil de se encontrar a creche. A gente mesmo teve muita dificuldade, a gente teve que recorrer a instituições privadas, né? Temos inclusive um vídeo, vamos deixar no final, para quem tiver interesse em conhecer como é que é um pouco mais uma creche paga aqui em Portugal, né? Que é a IPSS, que ela é paga, né? Mas é sem fins lucrativos. Então pode conferir esse vídeo lá no final. O planejamento financeiro para a gente é um pilar muito importante. A gente sempre indica para todas as pessoas que tenham bastante preocupação sobre esse tema, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha clareado um pouco as suas ideias em relação ao planejamento seu e da sua família. Então é isso. Compartilha, deixa nos comentários se vocês têm mais itens que são importantes no planejamento, se discorda, se concorda com a gente, compartilha com a família, com os amigos, que isso ajuda muito mais o nosso canal a crescer. Também segue a gente lá no Escolher Europa no Instagram. A gente faz todo dia compartilhamento da nossa rotina, compartilhamos notícias, o nosso dia a dia, dando dicas, trazendo novidades sobre Portugal e a nossa vida aqui em Torres Vedras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!